Começamos o nosso programa de hoje com o quadro Dicas de Saúde, onde o Dr. Adilson Fácio ele dá sequência à série de reportagens sobre AVC, acidente vascular cerebral. Hoje falando um pouco dos níveis, do grau que pode ser atingido esse AVC. Hoje nós vamos dar continuidade nessa série de matérias que estamos desenvolvendo, que é sobre o acidente vascular cerebral ou derrame cerebral. E hoje eu queria comentar um pouquinho dos graus que acontecem nesse processo. Algumas pessoas procuram a gente ou comentam ou procuram os médicos porque tiveram uma perda de memória ou tiveram um formigamento no lábio ou no braço ou na mão ou numa perna, e muitas vezes teve uma duração bastante curta, alguns minutos ou alguns meia hora, uma hora assim. Até eles chegarem no hospital, muitas vezes isso já pode até ter se revertido. Isso geralmente acontece em pessoas que têm já algum quadro de base, principalmente uma hipertensão arterial, aqueles indivíduos que tratam de pressão alta, e que acontece isso de uma maneira assim rápida e muitas vezes pode até passar despercebido pela própria pessoa. E eu quero chamar a atenção sobre esse quadro, porque muitas vezes isso pode estar refletindo, ou seja, é um sintoma de alguma área do cérebro que possa estar tendo uma irrigação sanguínea deficitária de uma forma transitória, ou seja, uma forma em curto espaço de tempo. Esse é um quadro que nós chamamos exatamente assim, de um ataque isquêmico transitório. Transitório porque realmente isso às vezes pode se reverter em alguns minutos ou uma hora, Mas não deixa de ser grave, apenas ele não vai ter uma consequência, não vai ter uma sequela. Mas as pessoas que têm esse sintoma eventualmente, elas precisam procurar um médico porque pode ser ou um pico hipertensivo, ou seja, um momento em que a pressão tem uma elevação muito rápida e aguda, ou às vezes pode refletir algum problema vascular, ou seja, alguma obstrução vascular, algum problema de aterosclerose nas artérias que irrigam o cérebro, e isso precisa ser diagnosticado porque essa situação ela tem um tratamento específico e o que é mais importante, ele pode prevenir um ataque isquêmico mais grave e até mesmo um AVC. Então essa intensidade seria aquela mais branda de todos os derrames cerebrais que a gente pode ter nos seres humanos. É uma situação que muitas vezes pode ser apenas um formigamento sem uma outra consequência, mas é preciso fazer o diagnóstico porque se tiver alguma alteração vascular ou alteração da pressão arterial, isso pode ser tratado e pode se prevenir uma situação mais grave no futuro. No nosso próximo quadro, eu vou comentar um pouquinho mais a respeito do AVC isquêmico e do AVC hemorrágico. E eu convido a todos para estar conosco para continuarmos essa exposição. Tenham todos uma excelente semana, sempre com muita saúde.